A noite de 19 de maio de 1986 é conhecida no Brasil como a Noite Oficial dos OVNIs. Mas este não foi um evento isolado. O caso faz parte de uma grande onda ufológica de curta duração, iniciada na segunda metade de maio e que se estendeu até meados de junho daquele ano. Os primeiros avistamentos daquela onda ocorreram 2 dias antes, na noite de 17 de maio, na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, uma testemunha presente na região do bairro Freguesia avistou um grande objeto luminoso de cor alaranjada que evoluiu entre 15 e 20 minutos sobre a região. No dia seguinte, 18 de maio, ocorreu um novo avistamento, também no Rio de Janeiro. A testemunha, doutora Angela Storschneider, observou por volta das 3h30 da madrugada objetos esféricos de cor amarela ou dourada evoluindo informação sobre a região do Jardim Botânico. O que você vai ouvir agora é um relatório oficial do Brigadeiro do Ar, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, comandante interino do Comando Aéreo de Defesa Aérea da Força Aérea Brasileira, datado de 2 de junho de 1986 e dirigido ao comandante do Comando Geral do Ar. Este documento estava classificado como confidencial e só recentemente foi liberado. Relatório de ocorrências. Introdução. Este relatório tem por finalidade informar as autoridades do Ministério da Aeronáutica, em especial o excelentíssimo senhor ministro, dos fatos ocorridos na noite de 19 de maio de 1986, no que tange às informações dos órgãos de controle de tráfego aéreo e de defesa aérea, bem como dos pilotos e interceptadores envolvidos nos acontecimentos. Em virtude das limitações de tempo e de conhecimentos especializados em fatos desta natureza, este comando houve por bem, dentro da esfera operacional, se limitar à narração simples dos fatos, de forma a não dar margem a especulações que envolvam o Ministério da Aeronáutica. Considerações iniciais. O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, no que concerne ao ROAL, até o momento conta com equipamentos de detecção baseados em radares cuja finalidade primária é destinado ao controle de tráfego aéreo, não sendo, portanto, específico para emprego em defesa aérea. Suas limitações técnicas tornam a vigilância do espaço aéreo deficiente quanto às detecções de alvos, cuja inicialização se faz de modo manual, isto é, a ingerência do controlador se faz necessária constantemente, a fim de se manter o contato radar visualizado por períodos em que seja possível uma avaliação aprofundada. Em consequência, o acompanhamento dos movimentos detectados na ocasião ficou bastante prejudicado, pelo fato de não se ter condições de manter a visualização, mesmo com o trabalho dos controladores, pois os contatos obtidos não eram suficientemente fortes para se formar um trabalho de inicialização. As informações transmitidas aos pilotos pelo Centro de Operações Militares foram efetuadas mediante avaliação e experiência dos controladores de defesa aérea, até que os equipamentos de bordo oferecessem condições aos pilotos de prosseguirem nas interceptações. Com relação às interceptações realizadas na área de Anápolis, em alguns momentos obteve-se contatos pelo radar do DACTA, e as vetorações só foram possíveis em função das detecções efetuadas pelo radar da Base Aérea de Anápolis. Descrição dos fatos. Nesta parte serão descritos todos os fatos em ordem cronológica, com medidas ou providências adotadas pelo Comando Aéreo de Defesa Aérea. 20h15. O Centro de Controle da Área de Brasília informa ao Comando de Operações Militar que o operador da Torre de Controle de São José dos Campos havia avistado luzes se deslocando sobre a cidade. As luzes, embora com predominância da cor vermelha, apresentaram mudanças para o amarelo, verde e alaranjado. O operador da Torre de São José dos Campos simultaneamente informa ao APP São Paulo, que confirma contatos radar na área de São José dos Campos. 21h08. O piloto do PT-MBZ avista luzes na radial 150 do VOR de São José dos Campos, deslocando-se de este para oeste. As luzes, segundo informações do próprio piloto, pareciam estrelas grandes e vermelhas. O piloto, por iniciativa própria,
efetuou uma observação das referidas luzes, não conseguindo aproximar-se das mesmas. 21 horas e 14 minutos. Foi acionado o oficial de sobreaviso ao Comando de Operações Militares. 21 horas e 23 minutos. Foi acionado o oficial de sobreaviso do Centro de Operações de Defesa Aérea, CODA. 21 horas e 39 minutos. Por determinação do chefe do Comando de Defesa Aérea, foi acionada a aeronave de alerta da Base Aérea de Santa Cruz. A determinação de acionamento da aeronave de alerta se deu em virtude da detecção radar de alguns plots na área de São José dos Campos. Tais detecções, embora não tendo se constituídos em ecos de radar definidos, foram utilizados na vetoração das aeronaves de interceptação com o intuito de posicionar os vetores, para que os mesmos tivessem condições de prosseguir na interceptação, utilizando o radar de bordo. 22 horas e 10 minutos. O controle de aproximação de Anápolis informa estar detectando alguns ecos no seu radar. Os ecos radar informados pelo controle de aproximação de Anápolis não estavam sendo visualizados pelos equipamentos do Comando de Operações Militar. 22 horas e 11 minutos. Acionado o alerta da Base Aérea de Anápolis. Este acionamento, determinado pelo Comando de Defesa Aérea, se deu em virtude da informação do operador de controle de aproximação de Anápolis da permanência dos ecos radar, com definições de proa e velocidade. 22 horas e 18 minutos. O Comando de Defesa Aérea solicita à Base Aérea de Santa Cruz que acione mais 2 aeronaves em alerta. Esta solicitação foi efetuada levando-se em conta que somente uma aeronave fica à disposição do Comando de Defesa Aérea para eventuais acionamentos, e a possível permanência em voo desta aeronave por um tempo superior à sua autonomia, o que mais tarde aconteceu, provocando seu recolhimento, sendo substituída por outro vetor. 22 horas e 34 minutos. Decolagem da primeira aeronave da Base Aérea de Santa Cruz. A partir deste momento, após as devidas transferências de controle, o Centro de Operações Militares passou a vetorar a referida aeronave para o setor oeste, onde se obtinha alguns ecos radar na área de São José dos Campos. O piloto da aeronave informou quando estabilizado no nível 170 que estava avistando uma luz branca abaixo do seu nível e que posteriormente foi subindo, mantendo-se 10 graus acima de sua aeronave. O acompanhamento foi feito até o nível 330. Informou ainda que por um momento a luz mudou de branca para vermelho, verde e novamente branca, prevalecendo esta cor. Durante o acompanhamento, obteve contato com o equipamento de bordo que indicava estar entre 10 e 12 milhas de distância, confirmando o contato visual. O acompanhamento se deu em direção ao mar até aproximadamente 180 milhas de Santa Cruz, quando foi feito o abandono em virtude de não se ter razão positiva da aproximação das luzes e por estar perto do combustível mínimo para abandono. 22 horas e 48 minutos. Decolagem da aeronave de alerta da Base Aérea de Anápolis. Após as devidas transferências de controle, a aeronave foi vetorada para um ponto cuja detecção estava sendo feita pelo radar de aproximação de Anápolis, que transmitia as informações ao Comando de Operações Militares, o qual as transmitia ao piloto. Este procedimento foi adotado em virtude de não estar sendo visualizado nenhum eco radar nos equipamentos do Comando de Operações Militares. O piloto efetuou 5 apresentações, obtendo contato e aquisição com seu radar de bordo, não conseguindo, porém, nenhum contato visual. De todas as apresentações, chegou por uma vez a 2 milhas do contato radar, cuja trajetória ora mantinha-se em zigue-zague, ora em curva acentuada para a direita. Sua velocidade variava de forma a permitir uma aproximação, como também afastava-se repentinamente, mesmo estando o interceptador em velocidade supersônica, o que ocasionou a perda do contato, sendo então abandonada a perseguição. 22 horas e 50 minutos. Decolagem da segunda aeronave da Base Aérea de Santa Cruz. Após os procedimentos normais de controle, a aeronave foi vetorada para a mesma área ao sul de São José dos Campos. O piloto informou estar avistando uma luz vermelha na posição informada pelo Comando de Operações Militares, confirmando assim a detecção radar de solo. Após alguns minutos, constatou que a luz não se aproximava e que em seguida apagou, ao mesmo tempo em que se perdia o contato radar. Um fato marcante durante esta vetoração
foi o aparecimento por um momento de 13 plotes à cauda da aeronave, a qual foi comandada uma curva de 180 graus, não tendo porém obtido nenhum contato visual ou do radar de bordo. 23 horas e 17 minutos. Decolagem da segunda aeronave da base aérea de Anápolis. Esta aeronave não obteve qualquer tipo de contato visual ou radar. 23 horas e 36 minutos. Decolagem da terceira aeronave da base aérea de Anápolis. Também a exemplo da segunda, não obteve nenhum contato. 23 horas e 37 minutos. Pouso da primeira aeronave da base aérea de Santa Cruz. 23 horas e 46 minutos. Pouso da primeira aeronave da base aérea de Anápolis. 20 de maio de 1986, meia-noite e 5. Pouso da segunda aeronave da base aérea de Santa Cruz. Meia-noite e 7. Pouso da segunda aeronave da base aérea de Anápolis. Meia-noite e 30. Pouso da terceira aeronave da base aérea de Anápolis. Todos os recolhimentos e pousos foram realizados formalmente. Considerações finais. 1. Da análise dos acontecimentos, este comando é de parecer, de acordo com as informações dos controladores, pilotos e relatórios anteriormente elaborados pelo primeiro SINDACTA, que alguns pontos são coincidentes no que tangem ao eco-radar, aceleração, iluminação, velocidades e comportamento, tanto pelas detecções técnicas como pela visualização efetuadas. 2. Alguns que podemos citar são os fenômenos que apresentaram certas características constantes, a saber: a. Produzem ecos radar não só do sistema de defesa aérea, como também das aeronaves interceptadoras simultaneamente, com comparação visual pelos pilotos. B. Variam suas velocidades da gama subsônica até a supersônica, bem como mantêm-se em voo parado. C. Variam suas altitudes abaixo do FL-50 até as altitudes superiores ao nível de voo 400. D. Às vezes são visualizados devido a luzes de cores brancas, verdes, vermelho, outras vezes não têm indicação luminosa. E. Tem capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. F. Capacidade de efetuar curvas com raios constantes e outras vezes com raios indefinidos. Item 3. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Item 4. Por oportuno, cabe ressaltar a eficiência das unidades aéreas engajadas na operação, pois, de acordo com o previsto, cada uma dessas unidades mantém uma aeronave de alerta a 45 minutos e, com menos de 30 minutos após o acionamento, 7 vetores armados estavam disponíveis para o emprego.